Olá, meu nome é Jimmy e esse é meu canal Do Vermelho ao Verde. Aqui eu compartilho minha jornada real e sem filtros para sair das dívidas e conquistar minha liberdade financeira. Eu decidi criar esse canal porque, assim como muitas outras pessoas, eu me vi me afundando em dívidas cada vez mais. Eu não consigo identificar com certeza onde tudo começou, mas eu posso te dizer que eu nunca tive uma educação financeira da escola, da minha família ou qualquer outra coisa do tipo. Então, fica muito difícil para eu começar a dizer que começou em um ponto específico. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de colocar um ponto inicial quando eu me mudei para o Canadá e, como uma mãe solo de duas crianças bem pequenas na época, eu me vi numa situação de que eu não ganhava o suficiente para as contas da casa. E por ser uma pessoa nova no país, era muito difícil de conquistar um trabalho que pagasse muito bem e talvez tinha até um certo conforto, de uma certa maneira, de estar estável no lugar que eu estava. Com isso, porque eu nunca ganhava o suficiente para as contas do dia a dia, eu me vi caindo em tentação em usar cartão de crédito. Uma das coisas que é bem comum de quem mora na América do Norte, Estados Unidos, incluindo o Canadá também, é o uso do cartão de crédito. Então, como a conta nunca fechava, meu salário que eu recebia a cada 15 dias nunca era suficiente para manter a conta das casas, e eu estou falando de básico mesmo. Eu recebia a cada 15 dias, e se eu fosse dividir meu pagamento, era mais ou menos uns 65% era para o meu aluguel. E vale considerar que eu nunca morei num lugar nobre, nunca tive um grande apartamento. Eu comecei morando num apartamento de um quarto e depois eu mudei para um de dois quartos, tendo eu e mais dois filhos. Então a gente viveu grande parte ou com um quarto dividindo os três, ou com dois quartos e ficava um para mim, um quarto para mim e um quarto para as crianças. Então a gente e nunca foi numa área nobre, nada disso. Era numa área que era um pouco mais central, mas nada muito exorbitante. Então, o aluguel em si não era nada exorbitante. O problema mesmo era que eu ganhava mal. Enfim, então eu me valia muito de cartão de uso, de cartão de crédito, para poder manter contas que eram além do aluguel, porque o meu aluguel em si, ele era mais ou menos 60 a 65% do que eu recebia líquido de salário. Eu sempre ouvi falar em fazer orçamento, botar as contas na ponta do lápis e tudo mais, mas nunca achei que isso fosse para mim. Na verdade, nunca nem passou pela minha cabeça em fazer um. Nunca parei para pensar a respeito. Para mim, o mais importante era continuar pagando o aluguel e ter comida dentro de casa para alimentar os meus filhos. Nunca tive reserva de emergência, na verdade, eu sempre estava na emergência todos os meses. E sempre fui assim, levando com a barriga, era 65% do que eu recebia era para aluguel, e isso era um fato, e não tinha como eu mudar. O meu emprego, ele sempre tinha um aumento anual, que acontecia mais ou menos em outubro, mas ele era sempre abaixo da inflação. Na verdade, a inflação hoje em dia no Canadá, eu acho que de 2,5%, 3%, e o aumento era de salarial era de no máximo 3% se você fosse uma pessoa considerada pela gerência como excepcional. E o que eu particularmente nunca vi ninguém conseguir o máximo. Era sempre abaixo do máximo. Eu acho que a minha maior porcentagem de aumento era de 2,5, talvez. Então as pessoas variavam entre 1 e 2,5. E isso era abaixo da inflação, né, dependendo de onde você caía, ou no máximo o valor da inflação, mas isso não aumenta o seu salário, mas aumenta tudo junto, né? Então nunca tinha sobra de fato, na verdade faltava bastante. Vivi desse jeito, eu já moro aqui no Canadá há mais de 17 anos, e vivi dessa maneira por uma boa grande parte da minha vida aqui, sobrevivendo com um salário que mal pagava o meu aluguel.
E com isso eu criei muitas dívidas no cartão de crédito. E eu até fiz uma colinha aqui mostrando os valores e tudo mais. Mas talvez isso pode ficar para um outro vídeo, né? Hoje eu ainda pago dívidas de cartão de crédito, continuo pagando de cartão de crédito que eu já não uso, sei lá, já tem mais de 10 anos e eu continuo pagando. Quero deixar bem claro que eu não sou especialista nem em pagamento de dívida, nem especialista financeira, mas eu tô aqui para criar uma comunidade de pessoas que estão no mesmo barco que eu e que estão procurando sair das dívidas e estão querendo encontrar pessoas que estão na mesma situação e que querem dialogar sobre estratégias e também querem dar apoio umas às outras. Sabendo que eu ganhava muito mal, eu mudei de emprego e com essa mudança de emprego eu consegui arrumar um emprego que me deixasse um pouco mais financeiramente confortável de começar a pagar essas contas de cartão de crédito que até então eu não conseguia. Com isso, eu montei uma estratégia, fontes da minha cabeça, para tentar entender, em primeiro lugar, entender qual era a minha dívida e onde que eu estava com relação aos números e saber o quanto que realmente eu poderia dedicar do salário que eu recebi, que não era muito, eu não recebo muito, mas é melhor do que eu recebia antes, quanto que eu poderia dedicar desse novo salário, dessa nova realidade, para pagar essas dívidas que já estavam se alastrando há muitos, muitos anos. Tem algumas dívidas aqui que eu tenho certeza que tem mais de 10 anos. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi montar uma planilha. Na verdade, primeiro, antes disso, foi quando eu decidi na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, foi começar a colecionar, entre muitas aspas, as cartas de cobrança que chegavam em casa e que muitas vezes eu ignorava, como muitas outras pessoas que chega um momento em que você se desespera e você não quer nem olhar, que é o chamar, empurrar com a barriga, fechar os olhos e fazer de conta que não existe. E não era nem necessariamente fazer de conta que não existe, era tentar fazer aquilo ser uma coisa abstrata que não está acontecendo agora. Enfim, comecei a colecionar essas cartas e abrir elas de fato e ver qual era a minha real situação. Então, foi aí que tudo começou, tanto de abrir meus olhos para o montante que eu estava devendo, quanto ter a noção de que eu tinha que fazer alguma coisa urgentemente a respeito. Esse foi só o primeiro passo. Abrir as cartinhas de cobrança que chegavam e entender realmente o quanto que eu devia. A partir daí, eu fiz um orçamento para saber quanto que eu gastava. Na verdade, eu pratiquei algumas outras vezes antes, mas nunca dava certo porque a conta nunca fechava. Como eu falei, essa conta nunca fechava porque eu não ganhava o suficiente para manter um apartamento e pagar as necessidades básicas. Só para contexto, meus filhos estudaram em escolas públicas, sem pagar nada. Eu trabalhava sempre um pouco perto, 1 hora de distância mais ou menos. Teve um momento que eu tinha 2 empregos, mas eu trabalhava e eu pegava transporte público. Eu não tenho carro até hoje aqui. Eu não possuo uma casa, eu moro ainda no mesmo apartamento que eu morava há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui. Só teve essa mudança de 1 quarto para 2 quartos, então a gente teve essa mudança de apartamento em algum momento, mas passado disso, não mudei mais, continuo morando no mesmo lugar. Então, isso tudo como um contexto para ter esse entendimento de que eu não vivia uma vida de luxúria e continuo sem viver essa vida de luxúria, até porque se eu vivesse eu não ia ter condições de pagar. Já é difícil do jeito que tá. Mas enfim, aí eu fiz um orçamento para tentar ver o que realmente eu gastava e onde que eu poderia tentar enxugar. E eu acho que um dos lugares que eu tentei enxugar e que eu acho que eu consegui um pouco mais, quando eu percebo que o negócio está realmente apertado, é onde eu consigo enxugar um pouco mais, é no mercado. E uma das estratégias que eu usei para pagar alguns dos cartões de crédito que eu já paguei foi simplesmente guardar. Eu sei que tem alguns métodos, e esse foi o método que funcionou para mim. Eu juntava o dinheiro
E aí, quando eu juntava um dinheiro, uma quantia suficiente, que, como eu falei, eu recebi muitas cartas de cobrança. Então, vira e mexe, chegava uma carta com algum tipo de promoção. Ah, você paga tantos por cento dessa conta e aí a gente liquida a sua dívida. Mas vale lembrar que a dívida continua aumentando de qualquer maneira, né? Se você faz um acordo ou não. Então, às vezes chegava essas cartas e eu não tinha dinheiro, então eu não podia fazer nada. Mas chegou um momento em que eu fui juntando esse dinheiro e aí quando chegava alguma cartinha dessa que eu tinha um dinheiro suficiente para cobrir, eu ia lá e pagava. Então foi assim que eu já paguei alguns cartões de créditos, juntando dinheiro e quando aparecia uma oferta de desconto, eu aceitava. Obviamente existem outros métodos que são bem conhecidos, que é o método Avalanche e o método Bola de Neve. Eu não usei nenhum nem outro. Eu usei o método de juntar o dinheiro e pagar à vista com um desconto que a empresa me proporcionava, a empresa de cobrança me proporcionava. O meu objetivo hoje é só contar um pouco da minha história, convidar você a se inscrever no canal, a interagir comigo nos comentários, me contar a sua história, como foi que você chegou onde chegou e quais são os seus planos, o que, que você está colocando em prática para pagar as suas dívidas. Eu ainda estou estudando bastante sobre pagamento de dívidas. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero conversar a respeito depois que eu pagar minhas dívidas. Pagar as dívidas é uma das prioridades para mim. E tenho outras coisas que eu quero conversar na vida financeira depois que eu aprender, para discutir com vocês e saber onde que cada um de nós estamos nessa jornada e poder inspirar e poder ser inspirada por vocês também. Então, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, me contar a sua história um pouquinho aqui nos comentários e a gente vai se apoiando uns aos outros, ok? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.